Boa noite a todos os internautas, amigos do vereador Carlos Garcia. Estamos aqui novamente na marcada terça-feira, agora em ponto às 19 horas, iniciando a nossa agora tradicional live, né? Para a gente poder discutir assuntos relacionados à nossa sociedade varzea-grandense, as questões que estão sendo discutidas aí na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, em tudo que está acontecendo na nossa cidade de Várzea Grande, e também um momento para a gente poder se politizar, encontrar informações, enfim. Hoje é uma terça-feira muito diferenciada, porque já estamos no período eleitoral, dando a largada no processo da eleição, organizando a equipe, mobilizando tudo que é necessário para a gente poder enfrentar essa, diria, batalha, mas uma batalha do bem para aqueles que estão engajados numa política saudável, né, em benefício à nossa sociedade de varzea-grandense. Bem, hoje, pai, vamos fazer uma discussão aqui sobre o seu trabalho que já vem sendo feito aí há 4 anos na Câmara, né, dos Vereadores, e uma discussão que é a que a gente já até falou aqui outras vezes, que é a coluna dorsal de Várzea Grande, né? Regularização fundiária e... Como que é mesmo? Regularização fundiária? Tem outro nome? Regularização fundiária e ocupação dos vazios urbanos. Ocupação dos vazios urbanos. Muito obrigada, pai. Já aproveita, deixa aí para mandar o seu boa noite para os nossos amigos. Muito obrigado, boa noite a todos os internautas. Nós estamos aqui cumprindo nossa tarefa, nosso prometido. E a pauta dessa noite, como a Luma está dizendo, aí nós vamos falar de regularização fundiária e regularização fundiária com ocupação dos vazios urbanos. Hoje tivemos aí alguns fatos aí na cidade e vamos reportar e colocar nosso pensamento, nossa opinião. Estamos aí para conversar. Bom, então a gente sabe que Várzea Grande ela é acometida por muitos vazios urbanos, né? E os vazios urbanos, muitas vezes não, até onde a gente sabe, são propriedades de particulares, de grandes empresários que estão ali com seus terrenos parados e não estão cumprindo aquilo que se diz da função social da propriedade, né? Aí o que seria a função social, pai? O que ela seria para a comunidade, atender a função social? Vamos falar da função social nos termos constitucionais. Aquilo que o legislador quis falar, o que é função social. Se você tem uma propriedade, você ocupa essa propriedade e você usa essa propriedade, ou você mora, ou você planta, ou você explora ela de uma forma produtiva, você está fazendo com que ela esteja exercendo a função social. Ela está gerando renda, está produção, enfim. A propriedade ela está para isso. A partir do momento que você tem a propriedade no seu nome ali, cercada, registrada, pagando IPTU às vezes, né, pagando ITR às vezes, né? Então aí você está cumprindo com uma parte, mas entretanto a parte prática da função social você não está exercendo, e aí você está vulnerável, suscetível das ações, dos instrumentos da regularização fundiária pelo poder público. E é importante dizer sobre a função social, eu tive aqui a curiosidade de acessar o plano diretor de Várzea Grande para entender o que ela diz sobre a função social da cidade e da propriedade. Aí eu vou dar uma lidinha muito rápida aqui do artigo 9º, que fala que a função social da cidade e da propriedade, ela dá pelo pleno exercício dos direitos à terra, que condiz à moradia, o saneamento, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao transporte público, à mobilidade, à acessibilidade, aos meios de subsistências, né? De repente um plantio, alguma forma de trabalho, ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura e à proteção social, à segurança e ao lazer. Né? Então, assim, é uma garantia que a própria município deve condicionar ao cidadão varzea-grandense. E o que foi discutido hoje lá, pai, na Câmara Municipal? Não, o problema é o seguinte, vou só fazer uma referência na função social, que é o seguinte: a função social ela acontece quando a propriedade ela está beneficiada com
esses instrumentos, Esses com termos, essas termos, né? do poder público, água, luz, Saneamento básico, transporte coletivo, transporte urbano, enfim. Então, aí, como se diz, o poder público está cumprindo com a sua função. Agora, o cidadão está lá cercado, murado, criando calango, ele não está cumprindo com a função social da propriedade, ou seja, ele está fazendo especulação imobiliária. Isso é terrível para uma cidade. Isso é o que a nossa sociedade sofre. Almeja e sofre e almeja que isso acaba, né? Então, nossa proposta vem nesse sentido. Então, aí você me perguntou o que se discutiu na Câmara hoje. Na Câmara hoje, é sabido e notório pela imprensa local aí, da Baixada Cuiabana, que houve sorteios de inscritos na casa, a direito da Casa Minha Casa Minha Vida. Uhum. E aí a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação lá de Vargem Grande, aqui de Vargem Grande, como o residencial Colinas Douradas não está pronto e acabado para entregar, o que ela fez? Ela pegou aqueles inscritos e habilitados, pré-aprovados do Colinas Douradas e fez o sorteio para que ocupe os apartamentos, as unidades habitacionais do residencial Santa Bárbara. Remanejou então, né? Porque o Santa Bárbara é grande. Já foi feita uma primeira, foi feita agora uma segunda, e acho que ainda tem mais um pouco ainda. Mais de 4 mil unidades. Ali é bastante, né? E são predinhos. Por quê? Porque você ocupa num espaço pequeno, você coloca para cima, tanto se multiplica, não precisa ser aquela situação. E é importante observar sobre a questão da função social, de acesso a transporte público, a saneamento básico. A localização do Santa Bárbara está muito mais centralizado ao centro da cidade, né? Aos equipamentos públicos. O Santa Bárbara, nós não vamos falar do centro da cidade, vamos falar que Santa Bárbara está entre o Rio Cuiabá e Vargem Grande, porque ele fica lá no Carrapicho, naquela região lá, mas de uma certa forma ele está acessível. Lá tem o serviço público, lá tem a avenida lá da Dom Orlando Chaves, vai até lá no final, depois depois a Siqueira lá, enfim, não me lembro da Siqueira, é Siqueira lá, né? E também é cortado pela rodovia, pela Avenida São Gonçalo, que é uma que vai dar acesso lá na Ponte Nova que está sendo construída ali embaixo. Então, enfim, tem os gargalos de saída rápida, esse residencial ficou top, né? Tem a quadra poliesportiva, né? Lá é completo, né? Inclusive estão até falando em transformar o residencial em um condomínio fechado, né? Eu sou a favor porque eu sou autor do projeto de lei das pontas de rua, lembra aquelas ruas fechadas? Aí o Ministério Público veio em cima e desceu o cacete e não aprovou mesmo, mas tudo bem. Mas vamos falar do Colinas Douradas. Aí então, eu quero dizer, e também é um detalhe que a gente está lutando, porque nós temos um déficit habitacional de 20 mil moradias, né? Então, vamos dizer, tomar por base, me parece que deu 6 ou 7 mil inscrições oficializadas e pré-aprovadas, né? O que significa? Se tem 6 mil inscrições e nós vamos entregar 1.000, a matemática é clara, vai sobrar 5, né? Então, aí é onde aconteceu esse movimento, essa revolta dessas pessoas, dessas famílias, que ao perceber que esses contemplados, e aí vai ser objeto de um projeto de lei que nós estamos elaborando, esses contemplados, se for puxar numa peneira, numa triagem firme aí, tem muita gente que está enquadrado no Minha Casa Minha Vida, mas na hora que você for ver o por fora, o cara tem mansão, tem carro, enfim, ele não se, é problema social, problema de um trabalho que deve ser feito com assistência social, para que em que pese o cara chegar aqui, eu não tenho nada no meu nome, eu tenho direito. Tudo bem. A Caixa Econômica é um órgão, ela não é orgânico, ela é um órgão, né? Ela é fria. Então, preencher os requisitos ali, ela pumba, carimba. Usou os dados, carimbou. Tá, beleza. Mas aí tem um detalhezinho que a prefeitura, e amanhã temos reunião lá no... Eu não sei como é que chama lá o negócio lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, filha, só para me ver aqui.
Conselho de Habitação. Lá no Conselho... Amanhã vai ser a reunião aonde? Não, lá no Conselho de Habitação, que é lá no Desenvolvimento Urbano, lá com o Zé Roberto, enfim. Aí vamos colocar a situação, essa reunião foi convocada de urgência, e não falaram a pauta, mas eu tenho certeza que a pauta vai ser exatamente essa situação aí, e eu vou estar lá de corpo e alma para defender os interesses daqueles que estão habilitados e que têm o direito verdadeiro, sim, real. Garantido em lei. Tal. Então aí você vai falar, aí o pessoal se mobilizaram aqui e tal, e fizeram a invasão. Eu acho que essa invasão, no meu modo de pensar, é uma invasão legal. Legal porque eles não estão querendo invadir para morar ou coisas dessas, porque a invasão de coisa alheia é crime, né? Então é vedado pela lei. Tanto é que hoje houve o despejo, o pessoal foi reintegrado, a empresa foi reintegrada na posse e então resolveu essa parte, né? Ou seja, mas ficou valendo aí a ação desse grupo que tiveram coragem, foi lá, porque mostraram para a administração pública que eles não são bobos, que não são aí para ficar sendo passado para trás por espertalhões que forjam, vamos assim dizer, uma condição para poder usufruir disso aí. O que acontece com esse cidadão que tem casa, carro bonito, piscina, acontece que ele fica lá vendo por 20, 30 mil contas, é um plus que ele teve na vida dele, aí no ano, né? De repente, às vezes com a pandemia não ganhou tanto, né? E o cara faz isso. E outra... Mais grave que isso, ele tira o direito de quem precisa. Porque se você for olhar lá nas prioridades de quem tem direito, prioriza-se mãe solo. Mãe solo. É questão de baixa renda. Família em estado de vulnerabilidade, então, área de risco, morador em área de risco. Enfim, idoso, então, são pessoas que realmente precisam da sociedade, né? Que precisam desse amparo, então, né? Que já é tão difícil e ainda o governo tem olhos para isso. O governo não é sensível. É sensível, a lei é clara. Acontece que no Brasil existem os espertalhões. E é isso que amanhã talvez a gente vai discutir isso aí. Se não discutir, eu vou trazer na pauta e vou falar. Sim. Né? Porque eu não estou aqui para passar pano, não. Eu estou aqui para quem dá direito a quem tem o direito, né? Mas nessa ocupação eu vi que foi uma ocupação justa, mas não pelo fato de ocupar, foi pelo fato de demonstrar que estão insatisfeitos com a política de habitação de Vargem Grande e são insatisfeitos porque estão cansados de ser passados para trás e ficar por isso mesmo. E aí entra também a parte da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, das entidades que financiam isso, porque é o seguinte... Lá na hora de fazer essa coisa, tem o cadastro, tem lá uma série de exigências, né? Bom, nós sabemos que essa casa, a partir do momento que você foi contemplado na casa, a casa não é sua, você tem o direito de ocupação, vai pagar, aquela coisa toda, né? Uhum. Porque a propriedade fica valendo para o órgão financiador que tem lá a penhora, o gravame lá favorável ao seu nome, então são as pessoas que são a personalidade jurídica que tem a legitimidade para poder reivindicar a posse disso aí. No caso, acho que foi a Caixa Econômica, né? Eu nem passei perto para não me lindrar essa situação, mas eu estou acompanhando de longe. Mas aí então conseguiram eliminar e o importante, conseguiram eliminar, foram até a Polícia Militar e hoje para fazer reintegração de posse, onde há problema de família, problema social, a polícia vai e faz um levantamento criteriosíssimo para saber o que está acontecendo, porque se o órgão que está despejando não der uma solução para onde vai, ele não faz o despejo, né? Então, até porque a gente também, não só com os Colinas Douradas, a gente tem outros residenciais parados, quase que deteriorados a sua infraestrutura, né? Pois é. Por conta dessas questões de contratuais. Quebra de contrato. Isso se chama quebra de contrato. Quando quebra de contrato, ou por falência, ou por inadimplência, ou por... Mas o que a gente vê é que se contrata uma situação, cria-se uma expectativa, é uma necessidade para a nossa região e, de repente, isso não acontece. E eu acho que... Quando acontece,
acontece, contempla a gente que não tem direito. Isso aí é uma facada, pelo amor de Deus, o povo tem que se revoltar mesmo. Deixa eu só falar. Claro. Os residenciais que estão aí para serem terminados, é o Colina Verdejante, lá o Jequitibá, me parece que são só esses dois e era o Santa Bárbara, né? Então, nesse programa Minha Casa Minha Vida, acho que esse... O Padre Aldacir não entra? Lá ainda nem startou a inscrição. Tá. Então, o Padre Aldacir tem, né? Não foi startado mesmo. Lá o Padre Aldacir, inclusive, foi... Mas ele está previsto lá no quadro. Foi aprovado o loteamento, aquela coisa tudo. Mas eu acredito que é aqueles que estão na pendência, né? Então, não é o caso. Vamos falar no geral. Do que está acontecendo. Aí acontece, sabe o que foi? A culpa também é do governo passado. O governo passado, depois que instaurou a Lava Jato, que explodiu um monte de empresa e dinheiro saindo para o ralo, para tudo quanto é lado, aí fechou-se todas as torneiras. Sim. Aí o que aconteceu? A Aurora que construía, quebrou porque tinha compromisso e não pôde pagar. Entrou em recuperação judicial. As outras empresas também, ou lá do Padre Dacir, lá do Clodoaldo, lá, não sei o nome da empresa dele, mas conheço o dono lá. Enfim, lá no Jequitibá é a Aurora, aqui também Enfim, quebrou as empresas, a empresa não tem como tocar para frente. Aí parou no que deu, né? A culpa de quem que é? Da Caixa Econômica, do governo federal, que não deu sequência na liberação dos recursos. E também, vamos e convenhamos, quem é que vai liberar dinheiro para a empresa que está lá nessa situação com todos essa fumaça de corrupção? Então é melhor não gastar. E o governo, nessa parte, ele prefere não gastar. Quem sofre é quem sofre é a população. E sofre e projeta esse déficit habitacional para Vargem Grande, que é aquilo que eu tenho falado, né? Nós precisamos do governo que vai entrar agora, eu tenho fé que seja um governo humanista, que abrace essa causa. Se nós fizermos 5.000 habitações no primeiro ano, no segundo, terceiro e quarto, na gestão de quem entrar, vai resolver o problema habitacional de Vargem Grande, pelo menos vai amenizar bastante, porque não para. Mas vai virar uma cidade dormitório. Cidade dormitório já é. O que nós precisamos é o seguinte, de dar humanidade, dignidade para essa população que está aí. Se colocar casa, vai virar cidade dormitório? Não. Eu quero dizer o seguinte, existe essa pecha, essa... Para mim, se coloca casa, a pessoa está fixa na casa dela, vai gerar emprego, vai gerar creche, vai gerar escola, vai gerar vida para Várzea Grande, não é verdade? Parabéns pela sua visão, que você também comunga da minha. Aqui em casa a gente é meio equilibrado. Mas deixa eu falar o que os caras pensam. Os caras pensam o seguinte, os grandes aí pensam o seguinte, que deveria ter indústria, que deveria ter mais empresas, mais comércio para poder empregar e gerar. Mas nós temos que ver o seguinte, que o déficit habitacional de Várzea Grande é de 20.000 moradias e essas famílias estão morando empinhocado aqui na Várzea Grande. O que não está morando de favor... Aqui tem uns 5 pedidos hoje aqui. Doutor, ajuda a arrumar minha casinha lá. O doutor não pode ajudar a fazer a casinha, que o doutor, graças a Deus, que com essa sistemática de sorteio, pelo menos tira das nossas costas esse estigma de que vereador consegue dar casa. No passado deu. Você consegue lutar por as condições. E eu consigo fazer o seguinte, você vai lá, faz a sua inscrição, vê se está bem certinha. Fez, tá, beleza? Então você está apta para concorrer. Reza, minha filha, vai lá, joelha, pede a Deus para que o seu nome apareça lá. Mas com uma proposta de governo que você está querendo amarrar com o Flávio, se Deus quiser tudo dando certo, de colocar essas 20 mil habitações, aí é uma coisa assim que não vai precisar de tanta reza assim, né? Porque vai vir com uma garantia. Mas tem o primeiro, vamos supor, no primeiro ano, a primeira leva de casa no mês de julho, agosto, aí, por exemplo. Sorteou aí não sei quantos. Aí depois vem os demais. Vai ter gente que vai ficar no final, né? Mas vai. Olha, eu queria ser o primeiro. Todos querem ser o primeiro. Aí a reza vem para ser o primeiro. Mas num prazo de 4 anos, nós vamos resolver um problema de 40, né? E eu acho que está razoável. Eu acho que está perfeitamente razoável. E ontem, numa reunião,
falando com o Flávio, eu falei, Flávio, eu queria ter falado primeiro para você depois responder as minhas indagações. Mas como a gente é parceiro e estamos aí, né, ele respondeu hoje lá no programa. Né? Então aí eu quero dizer o seguinte, que o Flávio está bem intencionado em todos os aspectos. Ele está indignado com a forma de administrar a Várzea Grande e eu estou com ele, porque eu acredito que nós temos que ser inovador, progressista, pensar no futuro. Porque não adianta ficar apagando incêndio. Né? Nós temos que projetar, programar para 10, 5, 10, 20, 30 anos. Isso. Né? Então aí, nesse caso aí, eu acho que nós estamos afinados com o candidato. Tomara a Deus que seja o eleito, para a gente poder tocar em frente a situação. O que vier também vai sofrer a nossa perseguição, não, a nossa luta para que isso aconteça, certo? E sempre está levando muito a sério e também ao conhecimento de toda a população, porque às vezes a gente tem aqui um plano diretor que está numa forma escrita de lei, que fica um pouco chato de entender. Está indo para a Câmara. Mas de repente de trazer isso para as escolas de alguma maneira, porque olha só o que fala aqui sobre a questão da propriedade, né? A propriedade imobiliária cumpre sua função social quando respeitar as funções sociais da cidade e atender às exigências fundamentais do plano diretor. Aí eu vou dar esses exemplos aqui, o que ele diz que são essas funções sociais? Habitação, ou seja, uma terra, uma propriedade, está aqui como primeira prioridade da lei atender a função de habitação e principalmente de habitação de interesse social. Atividades geradoras de trabalho, emprego e renda. Então, quando fala assim da função da propriedade, essa propriedade ela não tem que só apenas gerar uma renda particular para a pessoa ali. Ela tem que dar condição para toda uma sociedade. Então, assim, isso é uma discussão assim muito grande, né? Quando fala de terra, ela abre, ela mas só bem... que é a grande luta de todos aqui e agora nesse caso da moradia. Bem, pai, vamos dar uma respirada aqui pra gente ver. Eu quero falar dos instrumentos. Vamos falar. Você já quer falar já ou vamos segurar aqui para dar uma boa noite pro pessoal que tá comentando? Vai, vê quem que é o povo que tá aí. Que tá comentando aqui. A Inês mandando boa noite, Jocenil Campos, Alice Rodrigues, Jocenil fez uma pergunta aqui, já vou dar a lidinha. Marcela da Silva Ribeiro mandando seu boa noite, a Flávia também mandando boa noite, João Cassim. Lá dos idosos lá. Dos idosos, ok. Então vamos lá. O Jocenil Campos. A Jocenil. Ai, que a foto tá tão pequenininha, não vi. Desculpa, Jocenil. Tá falando que na Avenida Tricolor, no Maringá 3, uma escuridão danada. Será que é o Jocenil, o esposo da Cida? Acho que pode ser ele, sim. Ele tá falando que tá uma escuridão danada lá e muitos animais na rua. Então é uma coisa que para ir fazer uma indicação aí, para dar uma olhada. Deixa eu falar a respeito disso aí do Jocenil. O Jocenil fez uma colocação muito pertinente e é uma luta do nosso cinegrafista, o Paulo Castilho. O Paulo Castilho, ele anda gravando aí pela cidade e fazendo denúncia, e ele não é apaixonado, ele repudia, ele é indignado com esse monte de animais soltos na rua. É um perigo iminente, a qualquer momento, quando você menos percebe, porque se você está indo um carro na frente e você atrás do carro, você sabe que o carro vai continuar. Mas quando é um cavalo, você não sabe para que lado que ele vai. Quando é um porco, você não sabe. Aqui no Costa Verde... São animais de grande porte, você está falando, aqui no Costa Verde eu encontrei um bando, uma manada de porco e deu vontade de aprisionar e levar para o abate. Né? Mas aí o Jocenil está com muita razão e o Paulo também. Sim. Porque a falta de iluminação lá contribui para o agravamento do perigo. Nós já temos indicação, nós já temos... eu já peguei no pé na Sardem, irmão nosso aí, esqueci o nome dele, o diretor lá do Zoonoses, falou, mas doutor, nós não temos estrutura. Ai, meu Deus do céu, aí me corta o coração. Uma cidade desse tamanho não tem um caminhão, uma carrocinha, não tem um negócio para poder captar, coletar esses animais e deixar num depósito. E eu não sei, assim, qual que é por exemplo, se é porco, né? Normalmente é porco para criação. É porco de criação, que fundo de quintal aí. O porco tá andando nas ruas, se contaminando com dejetos de
urbano, né? Isso aí também é prejudicial dizer, até para a saúde, quer dizer, podemos dizer, né? o porco não tem o que comer lá em casa, vamos assim dizer, ele vaza e aí vem comer lixo por aí para cá e volta para lá, porque eles voltam, né? Não, claro. E aí depois são abatidos, são devorados e aí Enfim, a gente contaminados. deu uma alça aqui para atender esse Jocenil aí, pela pergunta que ele fez, é o meu amigão lá, lá do Maringá 3, já deve ter chegado em casa, porque outra vez ele não veio na reunião porque está fazendo trabalho, pediu 1000 desculpas, mas é nosso parceiro. Pois bem, então assim, a gente já levantou aqui antes da primeira parte a problemática da cidade de Várzea Grande, que é essa questão das propriedades, dos vazios urbanos, do déficit habitacional, né, da luta da população, tendo que até se expor a fazer ocupação dos espaços. Inclusive, pai, eu quero te parabenizar aqui quando você menciona o termo ocupação e não invasão. É ocupação. Porque eu acho que isso traz um pouco mais de respeito para a causa da população, porque eles não estão invadindo. A ocupação é organizada, a invasão ela é bandalheira. Enfim, é diferente. E sobre os instrumentos, né, que você quer fazer um comentário sobre isso, que são os instrumentos legais para poder se resolver essa situação. Aí eu falo que quando eu conheço alguma coisa da regularização fundiária, e eu digo isso com propriedade. Nós estudamos, fizemos treinamento, participamos de congresso, enfim. Ou seja, essas coisas têm que estar na mão de quem sabe fazer. Por exemplo, quando eu falo que existe a PEUC, né? Abre aí PEUC para mim ler o primeiro nome. De ocupação. Não. PEUC, parcelamento, identificação e a utilização de A PEUC, por exemplo, é o seguinte: a PEUC ela vem exatamente para poder resolver o problema dos vazios urbanos. Vazios urbanos? Vazios urbanos, o que é? Você pega aí a Couto Magalhães, tem lá na Avenida Couto Magalhães um localzão lá grande que os caras usam como estacionamento. Grande coisa, né? Hoje serve, ajuda como estacionamento. Mas até pouco tempo atrás não era. Tinha uns casarão velho lá, resolveram derrubar para poder ganhar alguma coisa, tá? Não vou nem falar para você de quem que é. Aí o que acontece? A prefeitura, a administração pública vai lá e notifica o cidadão e fala para ele: olha, meu filho, você tem 1 ano de prazo para apresentar um projeto de construção, de ocupação desse espaço de forma social correta, que atenda essa função social da propriedade. Tá. E você, estando aprovado pelo município, você tem mais 1 ano para edificar. Então o cara teria em tese 2 anos, né? Aí acontece o seguinte: junto com a PEUC vem o IPTU progressivo, né? Nós temos que criar o IPTU progressivo na Várzea Grande, que é a penalização para aqueles que, embora sendo notificado a tomar providência para fazer desenvolver aquele terreno, ele não faz. Então tá, você não vai edificar, então o seu IPTU daqui para frente ele vai ser progressivo. Hoje é tantos por cento, tá? Chega no prazo de 5 anos, o IPTU toma o terreno. Ou então a prefeitura vai e fala: esse terreno vai ser meu, vou desapropriar, né? Vou parcelar e tal, e vou entregar para quem queira. Aí você quando a gente olha aí aqui, você entra aqui, né? Na função social da cidade, do plano diretor, que está tudo previsto habitação, aí. Porque daí é o seguinte: mas eu não vou te pagar 1 milhão nisso aqui. Falou: não, mas o meu vale 5 milhões. Vale no seu sonho, mas aqui lá no IPTU está lá, valor venal, 1.032.000. Então é esse que eu vou pagar. Dizer assim: mas esse negócio de PEUC, isso aí é coisa técnico, de interesse mas da tá pessoa aí, e do terreno. Mas na verdade não é só de interesse, não. Isso são instrumentos legais, né, que tem na nossa Constituição para poder evitar essa tal da especulação imobiliária. O que é essa especulação imobiliária? A pessoa ali, por herança, que normalmente é muito rica, né? Vai lá, vai herdando os terrenos e os terrenos vão ficando parados na cidade. Aí vai criando espaço para bandidagem, espaço para
vai deixando a cidade feia. Deixando a cidade feia. Perde-se como às vezes são lugares no centro da cidade, um grande ponto para poder colocar uma creche, uma escola, enfim, qualquer outro equipamento público, ou às vezes até mesmo moradia. Moradia, que está perto do centro, que daí já evita de custo de transporte público, enfim, várias outras finalidades. Ou seja, coíbe esse proprietário de ficar deixando aquele terreno parado para daqui a alguns anos isso aqui vai valorizar e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Não, porque em lei a gente tem o direito de exigir que as propriedades, os terrenos da cidade tenham essa função social garantida para todos. Tem mais uma ferramentazinha que chama auto de demarcação. Nesse caso aí, você viu que é vazio urbano. Aonde está lá para especulação imobiliária. O auto de demarcação, aí você imagina, deixa eu imaginar para você aqui uma ocupação aqui. Lembra aí uma ocupação? Tem várias. Aqui em Varginha. Ocupação de terreno, de áreas aí, por exemplo. Vamos pegar ali no Jardim Vitória, aqui no Easy Curvo, na ponte ali. Tem ali umas ocupações de área verde, Sim, enfim, tá? E que inclusive já tem até o trabalho feito e por vontade política não acontece. Né? Isso para mim me corta o coração. Ontem eu vi o Tião falando, falou que o Carlão é bom nesse, porque ele chega com os papéis, é o que conserta papel errado. Né? O Tião é simprão, mas ele é positivo. Ele é fácil de ser entendido. Ele fala a língua do povo. Né? Esse cara todo dia entrava no meu gabinete para assinar papel. Eu falei, porque eu ia lá porque sempre queria que arrumava. Então, se é para ficar na prateleira, não precisava ir lá. E aí? Aí, então, o que é o auto de demarcação? O auto de demarcação tem lá, foi feito. Aí pega o cartório, o titular do cartório, uma pessoa responsável do cartório, o topógrafo, né? A equipe técnica, né? Vai lá e chega. Fala, minha senhora, a senhora mora aqui? Mora aqui. Então tá. Como é que é a sua casa? A minha casa é daqui até aqui, vai tanto no fundo, tá. Daí o topógrafo faz apontilhamento, né, tal. Tudo georreferenciado. Daí o cara lá, terreno da dona fulana e tal, ele já pegou no documento, tudo tal, com tantos metros quadrados, frente para rua tal. Se não tem rua, vizinho tal. Não, se não tem rua, mas ele tem o acesso, porque ninguém tem casa que não tem acesso. Claro. Todos têm o acesso. Então aqui rua projetada, né? Então fica assim, rua projetada. Tá. Ele vai fazendo a descrição. Como é que chama quando você faz a descrição do perímetro? É descrição do perímetro urbano. Então, você vai vendo, Dona Maria mora nessa primeira, aqui mora o seu Joaquim, aqui mora o Teresino. Tá. Enfim, você vai até lá, depois vai ao lado de lá e fecha. De repente, uma quadra de ocupação irregular que está aqui, através do sistema geodésico de georreferenciamento, você coloca todo mundo dentro de um quadrado dele, né? Devidamente amarrado com a vizinhança para lá e para cá, metragem, tudo. Aí o cartorário lavra essa ata, auto de demarcação. Aí ele regulariza aquela situação. Aí pega esse documento, lá tá, esse documento ou é área verde, ou é propriedade do Rio que deixou invadir, ou de quem quer que seja, não interessa. Ele chega e vai lá no cartório e registra. Estou registrando o auto de demarcação. E esse auto de demarcação aí abre prazo para ele. Isso o quê? Garante que a pessoa não seja despejada, por exemplo? Não, é a forma de regularizar. Então, despejado ele não vai ser nunca. Porque a pessoa que está ali há 2, 3, 5, 10 anos esperando que a prefeitura venha regularizar, e a prefeitura não regulariza porque não tem vontade política, né? Porque tem jeito, tudo tem jeito, tem jeito. Então, aí esse instrumento é aquele que vai fazer com que o cartorário vai dar publicidade naquilo e passa, acho que 5 anos, que tem um período ali de tramitação. Aí o que ele vai medir? Me faltou a palavra. Não, vai emitir a... Na escritura? Não é bem a escritura. Vai dar um documento provisório, né? Vai dar um documento provisório. Abre ali. Mas vai dar um documento provisório. Porque esse documento provisório, depois de decorrido esse prazo, ele vai a cartório, o próprio cartório registra no nome dele. Eu entendo. Aí então transforma aquilo em propriedade. Pronto, acabou, não precisa mais de loteamento, matrícula mãe. Isso que você está aí detalhando, explicando, são assim, uma das várias políticas. É o que mais ocorre. Não, é o que mais ocorre. Mas aqui você olha no plano diretor, por exemplo,
A gente tem mais de 13, tem o quê? Não, tem várias aqui, ó, quase 13, mais de 10 maneiras de poder regulamentar, regularizar. Tá, vamos falar situação. mais uma aqui. Mas eu diria que... Não, então você fala uma aí, porque a gente já está há 35 minutos de Eu live. já estou querendo falar, eu preciso falar dessa. Então fala. Eu, quando fui procurador da prefeitura, procurador patrimonial, né, de repente o pessoal vinha lá com a carta de aforamento. Carta de aforamento é um documento que era expedido antigamente, a famosa enfiteuse, né, que depois isso aí no 2002, isso aí não existe mais, foi banido da nossa legislação. O que acontece? A contra chegava, eu certificava a carta de aforamento, ele ia para o cartório e registrava. Depois, mais um tempo, essa carta tinha que ter uma autorização judicial para poder registrar. E isso acontecia lá. Aí, depois de mais um tempo, aí não registra mais, porque a lei entrou em vigência e aí, então, perdeu-se o efeito de registro daquela carta de aforamento. O que acontece em Várzea Grande? Tem mais de 5 mil proprietários aí que são possuidores de carta de aforamento e não pode ter o documento. O que a prefeitura tem que fazer? Primeira coisa, é a área devoluta. A prefeitura tem que arrecadar, abre-se a matrícula em nome do município e depois, através de um decreto de interesse social, faz documento no nome do cidadão. Por quê? O cara está ali há mais de 10, 20, 30 anos, às vezes, ali em cima. Como é que não tem interesse social acima disso? Imagina, né? Só é. Então é só né? baixar o decreto, publica-se, e aí com esse decreto vai lá e registra. Tem um pouco isso aí é as cartas de aforamento que eu sonho um dia acabar com isso. Mas vai acabar pela via legal. Vai acabar pela via legal e propondo política pública digna que vá conseguir suprir essa necessidade, né? Bom, vamos aqui para finalizar a nossa live, eu vou ler aqui a participação, né, dos nossos amigos internautas. Aqui a Flávia falou que no residencial Ataíde, comentando sobre aquela situação dos animais, né? Cavalos, cachorros andam com boiada, rasgam lixos, enfim, cachorrada de uma forma acelerada. Alô, zoonoses, vamos pensar em uma política legal, né? Para a gente poder resolver isso. Deixa eu aproveitar o ganchinho da Flávia, que eu tive lá domingo, ou sábado, acho que eu tive lá. Não fui no residencial dela, eu fui atrás. O grilo está lá, numa área que é da imobiliária Mivag, e o pessoal invadiu, meteu cerca lá e tá lá o troço lá. Tá precisando morar. Já colocaram energia, já colocaram puxando cano de água, furando poço artesiano. Tá uma festa lá. Não vai agora eu vou falar para você. O povo que tá lá são gente bandida, gente ruim? Não, são gente que estão ali em busca de um local para construir o seu 2x2 e botar lá o seu quarto lá. Exatamente. Mas também tem gente lá que está lá fazendo especulação. Mas isso é regra. Aí é coisa da assistência social. Tem que ir lá para ver, quem é que precisa, fica. Quem não precisa, vai. Ah lá, Flávia continua que tem muito orgulho do Dr. Carlos em relação à regularização fundiária. Ele é o cara, admira o vereador, maravilha. Edna Giroto, parabéns. João Cassim continua, parabéns, vereador. Está agradecendo as explicações. A Laura Magalhães, boa noite. Zenaide, parabéns, meu vereador. Esta política de parabéns, acho que escreveu ali, eu não entendi direito, mas mandou um parabéns para você. Pedro Luiz aqui fala, boa noite, vereador. Realmente a questão da regularização fundiária em VG é falta de vontade política do Poder Executivo. Sem dúvida. Foi aqui o que foi falado, né? E é isso, gente. Olha, acho que a gente não tem que prolongar muito não, porque é uma live, é um bate-papo. Mas não fica cansativo também. Fica cansativo, mas eu acho que isso aqui serviu até como uma aula para todo mundo, para a gente poder ir atrás de o que é regulação fundiária, o que é função social, o que é ocupação, né? Quanto que é esse déficit habitacional de Várzea Grande, o que a gente precisa fazer. Então, assim, é muito difícil a gente, em um momento desse, encontrar soluções rápidas. Na verdade, a gente tem que ir fomentando esse debate, fomentando essas discussões para a gente encontrar o melhor caminho para todos. Tem que ter um projeto de governo. Um projeto de governo e cobrar agora nesses tempos de eleições, como deu a largada aí, é o momento.
né? E também, pai, se você quiser já mandar o seu agradecimento, boa noite, a participação de todos, e também agradecer, né, a equipe que ontem teve reunida aqui. Acho que foi muito bacana a participação do deputado. Bom, isso aí você faz aí seus... Não, isso aí é com nós. Deixa eu só falar o seguinte, na verdade, nós pensávamos em fazer live de 25, no máximo 30 minutos. Mas muitas vezes o assunto ele extrapola, né? E nós não estamos aqui cansando vocês porque estamos querendo, não. Fica alguma coisa sem dizer. Não é para falar qualquer coisa, né? Então a gente está falando com propriedade daquilo que a gente conhece e sabe. Bom, eu quero agradecer aos nossos internautas porque a repercussão está sendo boa, né? E a participação de vocês fazem com que isso seja noticiado, e eu não canso de ouvir por aí que eu estou bem na mídia social, graças à nossa marqueteira aqui e a nossa equipe de retaguarda. Nós estamos aqui tem a Luma, ali está o Rildo, nós temos o Sandro, enfim, não vou nominar muito não, nós temos aí uma retaguarda boa, né, que nos dá essa condição de estar aqui no ar todas as sextas-feiras com vocês, levando uma mensagem, uma proposta, um esclarecimento. Uma aproximação, né? Exatamente, é um canal que no Vira nos 30 nós encontramos e estamos aí tirando proveito, né? E ontem nós fizemos uma reunião aqui em casa, reunião de trabalho, aquilo assim, chamei o Flávio, porque tinha muita gente que queria conhecê-lo, o Zilmar, né? Enfim, o Tião já é figurinha carimbada, mas veio na maior simplicidade, parabenizar ele pela simplicidade, como ele fala das coisas, a indignação que ele sente, né? Enfim, nós estivemos aqui discutindo um monte de coisa, né? Inclusive, eu cobro a água, a moradia, a regularização fundiária, né? E a agricultura familiar. Ontem tinha aqui pecuarista e gente da zona rural que estava aqui nos prestigiando. Vieram lá da Sadia 3, da Sadia 1, olha, vieram 30 quilômetros. Quantos quilômetros que é de lá para cá? 30 e pouco. Não, na Sadia é 50, Sadia 3 é 50, aqui da coisa é 40 e pouco. Mesmo assim. Mas as pessoas vêm porque, falou, vereador, além de eu ser seu fã e gostar do senhor, eu gosto do movimento que o senhor faz, que o senhor agrega, o senhor junta o pessoal, né? E a gente conversa, e foi muito bonito mesmo. Então eu quero agradecer a toda a nossa equipe que se desdobraram e tiveram presente. Aqui é álcool gel, máscara e medindo termômetro na testa, porque aqui não tem brincadeira não, porque a Covid ainda não acabou, né? Tô vendo aí muita gente aí brincando com essa situação, mas a Covid é séria e nós vamos ficar sempre com o pé atrás. Inclusive, essa reunião que eu tinha que fazer era uma coisa obrigatória. Agora não tem mais, agora é visita, a máscara e álcool gel e vamos trabalhar a nossa campanha. Pessoal, obrigado, desculpa aí por prolongar tanto assim, mas eu acho que é um tema que realmente é intrigante e faz jus a todos aí. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, até a próxima terça.